Sejam muito bem-vindos ao episódio 61 do G1cast. Nós estamos aqui no iEstúdio da Folha de Londrina e aqui ao meu lado, meu parceiro Maurílio Bolognese II. Conta pra ele onde nós estamos, em quais canais e plataformas nós estamos. Estamos no Spotify, no Instagram e no YouTube, G1cast, direto do iEstúdio Folha de Londrina. É isso aí, estamos aqui. Obrigado, Folha de Londrina, mais um episódio gravado aqui. Nossa equipe de marketing aqui sempre presente, né? Dedé e Rebeca aqui Dedé fazendo e um trabalho Deco primordial. Deco e Beca. É isso aí. É isso aí. E hoje nós temos reforço na bancada. Estamos aqui com a nossa coordenadora Amanda Cazé Dandiolela. É isso, não é? Isso mesmo, sou eu mesma. A nossa aqui. baiana mais paraguaia que tem. Tá aqui com a gente, veio a reforçar. baiana que veio pra Londrina pra vender São Paulo, hein, gente? É isso. E hoje nós temos um papo bem interessante, esse para o mercado imobiliário de verdade, né? Nós vamos contar sobre um case muito interessante e tá aqui na minha frente Manuel Dias, diretamente de Dourados, Mato Grosso do Sul, veio contar pra gente aqui sobre o trabalho que ele faz lá no estado do Mato Grosso do Sul, com vendas de imóveis para investidores na capital, em São Paulo, específico de uma construtora. Manuel, obrigado pela presença. Nós te agradecemos por ter vindo até Londrina conversar com a gente, conversar com o nosso time. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, poder trazer um pouco, né, do meu conhecimento, passar um pouco para vocês, pessoal de Londrina, e também as oportunidades. Né? Acredito muito no mercado imobiliário dinâmico, então a gente está andando por aí. Pois é, e o Manuel, o Manuel vai contar a história da empresa dele, de onde ele veio, para onde ele está indo. E nós temos um case muito interessante, pessoal, corretores do mercado imobiliário, pessoal aí de todo o Brasil vai poder acompanhar e saber mais desse trabalho incrível que ele está fazendo, levando investidores do mercado imobiliário lá para a nossa megalópole, São Paulo. E é isso aí, Manuel. Lilo? Como começou essa história? Lá em Dourados, você inventou de vender São Paulo. O pessoal lá acostumado a comprar terra. E conta isso pra gente. Eu falo que tudo que a gente faz na vida tem que ter um porquê, né? Como que chegou? Então é uma ótima pergunta pra gente começar a falar. Eu falo que eu caí quase de paraquedas no mercado imobiliário lá em 2013, né? Então a gente vai voltar lá atrás no começo. Eu sou formado em administração de agronegócio. Tem nada a ver com o mercado imobiliário. Meu pai, advogado, minha mãe, funcionária pública. Ele investiu com o ganho dele de trabalho, meu pai, um pouco de terra. Né? Ele veio da área rural, então investiu um pouco em área rural, que era a minha vontade. E cuidar de terra, ainda mais ali inserido no Mato Grosso do Sul, né? Então, o costume ali da maioria das pessoas. E em 2013, depois da minha formação, o que eu falo que eu de paraquedas é porque eu conheci que hoje é minha esposa, né? Minha esposa é de Marília. E eu comecei um namoro à distância e depois passei para casado com filho quando eu levei ela para Dourados. E aí meu pai chegou em mim, além de ele ter um pouco de investimento em área rural, ele tinha alguns imóveis na cidade, que ele tinha também construído, né, no período dele de trabalho. Ele falou, vou te passar esses imóveis, você começa a administrar eles, né? Começa a fazer a locação deles e a renda que você tiver, você começa a sua vida. Então foi assim que eu entrei no mercado imobiliário, uma coisa que eu não estava esperando. Mas vamos lá, enfrentar o desafio de começar a administrar esses imóveis, né? E eu falo que tudo que a gente conversa faz sentido lá na frente, porque ali foi um começo de entender de locação, gestão de equipe de cuidar dos imóveis, né? De você fazer a manutenção desses imóveis. Então, imobiliários que trabalham com locação, né? Tem todo esse trabalho. Depois de um período de 2 a 3 anos ali que eu estava trabalhando, 2 anos e meio, eu já consegui mudar todo o molde que meu pai administrava aqueles imóveis, porque era ele que fazia a administração, não era imobiliário. E era muito interessante, que era na caderneta, né? Igual os mais antigos, um pagava lá dia 5, outro dia 10, outro dia 12, e ele ia dando baixa, dando recibo. Quando eu entrei, eu comecei a modificar, colocar boleto, sisteminha, mandar o boleto pro inquilino. Aí, quando o inquilino saía, eu ia lá fazer a vistoria, fazia a reforma do imóvel, comecei a colocar uma taxa disso. Em 2 anos ali eu comecei a deixar um pouco redondinho. Mas é bem trabalhoso, toda hora você tem um problema, acontecer alguma coisa no imóvel, você tem que ir lá resolver, e não tem final de semana, não tem feriado, é você que resolve.
fazer contrato. Apesar de ter o escritório de advocacia do meu pai, depois minha esposa também é advogada, ter essa facilidade de fazer o contrato, mas você tem que fazer o contrato, levar para o cliente assinar. E às vezes algum cliente saía e não pagava. Então tinha tudo isso também. Depois fui trabalhar dentro de uma imobiliária no setor de locação e manutenção. Acredito que para mim foi uma experiência fantástica para ganhar bagagem, para chegar onde estou, para depois vir para o setor de vendas, né? Então foi uma construção aí de 5 anos para chegar a vendas. Lá no Mato Grosso do Sul, um dos mais fortes, né, em vendas era a questão de loteamento, né? Então eu entrei numa imobiliária para vender loteamento. Só abrindo um parênteses, antes de eu entrar nessa imobiliária, eu tirei meu Cresce, peguei uma salinha dentro do escritório do meu pai e falei, agora eu sou corretor. Agora eu vou vender, né? Passei 6 meses, não vendi nada. Não tinha experiência, era corretor, mas não era vendedor, não tinha experiência nenhuma de venda, né? E aí depois que eu fui trabalhar nessa imobiliária, no setor de venda já, e aí sim eu comecei a me desenvolver. Eu lembro do meu primeiro plantão de venda. Peguei a pasta e falei, você tem plantão hoje. Tá bom. Fui lá pro plantão. Fiquei lá no loteamento, entrou um cliente. Conversou comigo, falou de um lote. Eu lembro que eu pegava ali o mapa e virava o mapa, e eu olhava. Eu não entendia daquilo ali, como que eu ia, o que eu fazia. O cliente falou assim pra mim, não, fica tranquilo, eu vou ali, depois do almoço eu passo aqui de novo. Perdi a venda. Nunca mais esse cara voltou lá. Então eu tenho esse traumático desse primeiro plantão meu. Mas deu um start. Falei, vou ter que estudar. E aí foi quando eu comecei a estudar, me dedicar realmente ao mercado imobiliário, internet, vídeo. Comecei a ver tudo que tinha de mercado para começar a aprimorar. E comecei também a me dedicar nos loteamentos. Coisas que, por exemplo, cheguei lá no dia e fui direto pro plantão e eu não sabia como estava o loteamento. Os próximos plantão eu comecei a rodar o loteamento. Olhar o que tinha disponível, olhava no mapa, olhava ali na lista, falava o que tem disponível, eu passava na frente dos terrenos, começava a olhar. Então, quando o cliente chegava, ele falava tal terreno, eu sei qual que é, aquele que tem uma casa do lado, aquele que tem uma arvinha na frente, aquele que tá virado para o sol tal, aquele que tá... Então, eu já tinha tudo prontinho, então não tinha como o cliente falar que não, tá aqui. E aí as vendas começaram a acontecer. E nesse período, para aprimorar mais ainda, eu comecei muito a ir para São Paulo. Onde acontece tudo. Principais eventos do mercado imobiliário, Connect Mob. Workshop, mentoria, curso. Eu comecei a entrar em tudo que tinha. Falei, tinha oportunidade para São Paulo. E até que uma dessas idas a São Paulo, eu conheci a Vitacom. Eu conheci uma incorporadora que fazia apartamentos compactos, estúdios, né? Hoje nomenclatura de estúdio, em localizações estratégicas nos principais bairros de São Paulo, onde ele fazia operação por curta temporada, por short stay. E na hora que eu comecei a estudar aquilo ali, eu achei muito interessante. Por quê? Porque veio na soma de tudo que eu já fazia. Eu recebia imóveis para alocar, eu tinha interesse de construir mais imóveis para locação, eu conhecia o mercado de quanto eu compraria, quanto que eu gastaria para construir mais, ou se eu tivesse que comprar ou construir, e o trabalho que dava ali, fazer aquela gestão. Sabia da rentabilidade. Quando eu juntei os números de São Paulo, daquele modelo de negócio, eu falei, é mais interessante diversificar aqui do que também só construir na minha cidade. Então, teu primeiro contato com o mercado de São Paulo foi como cliente? Foi como cliente, foi ter o start de falar, cara... Apesar de você já ser corretor... Foi falar, isso aqui é interessante, faz sentido você ter uns apartamentos compactos e fazer a locação. Eu não preciso construir e nem comprar pronto, ainda mais que os apartamentos estúdio você tem uma flexibilidade de compra. Eu até falo para os clientes... Plano de pagamento, você fala, né? Plano de pagamento, porque se você vai comprar um imóvel na sua cidade para locação ali, ou se você vai comprar do imóvel tradicional, se você não tem uma demanda para locação por curta temporada, isso rodando bonitinho, você vai acabar fazendo a locação tradicional. Você vem para uma rentabilidade menor. Então, se você for fazer o custo de comprar, financiar e ter que pagar, o imóvel não se paga. É um cálculo que a gente faz muito. Tá? Se você for construir, que é onde você ganha um pouco mais, porque é você que está construindo, você tem o trabalho de construir. Eu sou corretor. Eu vivo totalmente de vendas. E o trabalho de construir, ele é complexo, né? Porque tem aprovação, burocracia, lidar com gente. Exatamente. Então, seria um outro trabalho, um outro cuidado. E para você fazer isso, as duas partes, o dinheiro tem que vir na frente. Você tem que comprar o terreno, você tem que construir o imóvel, o dinheiro vem na frente. Sim. E em São Paulo, você consegue, né? Se você está falando com forma de pagamento flexibilizado, você pode comprar ele na planta
ir pagando período de obra e depois fazer um financiamento e deixar o próprio imóvel se pagando, porque ele se paga. Que é o que é interessante. Sim. E depois, você não ter essa dor de cabeça de fazer o gerenciamento. Que é igual eu falei, até hoje tenho trabalho com inquilinos. Aconteceu um negócio lá no condomínio que nós temos. Tem que ir lá, deu problema no portão, deu problema na caixa d'água, deu problema não sei do que. Tive problema até com polícia porque o inquilino estava fazendo arruaça e tinha que ir lá resolver, ligam para você. Né? E quando você tem um modelo em São Paulo onde você não precisa ter esse gerenciamento, cuidam para você, e você, além de não ter inadimplência, porque o dinheiro entra antes, né? Você não tem aquele perigo do inquilino entrar no imóvel e daqui tanto tempo ele sair, na hora que você viu, cadê o inquilino? Já sumiu, aí você tem que acionar a justiça, mas até você receber, e acontece. Quem tem imóvel de locação sabe o que acontece. Mesmo você colocando numa imobiliária, a imobiliária também vai acionar, vai fazer todo o procedimento. Você vai ficar um período ali sem receber. Até seu imóvel também, você vai ter que limpar, organizar ele, reformar para ficar apto de novo para a locação. Né? Então foi essa junção que me chamou muita atenção, esses apartamentos. E se você levar em consideração, como São Paulo tem uma demanda muito grande de pessoas indo e ficando em locais pequenos, que eles não precisam muito, geralmente é só um ponto de apoio para dormir, então faz o dia inteiro fazendo alguma coisa, à noite vai dormir, como se fosse um quarto de hotel, né? Com um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de clima de residência. Com clima de residência, então fica mais com, não é nem confortável, mas você tem uma liberdade maior. Sim, sim. Né? Mas como os apartamentos são compactos, você faz uma conta de custo-benefício, de manutenção futura. Quanto o apartamento menor o IPTU, menor o condomínio, menor o custo de manutenção futura. Então, tudo isso eu fui somando e falei que aquilo faz sentido para eu começar a investir. E quando eu pensei nessa questão da Vitacom, que é uma incorporadora, e você formar uma imobiliária, e até a gente conversando nessa falando da G1, até interessante, depois eu quero que você me conte a história, como nasceu o G1. E eu falo assim, não sabia como difícil era montar uma empresa, né? De montar um nome, montar uma imobiliária, montar alguma coisa ali. E eu comecei a tirar do papel. Quantos habitantes tem Dourados? 250 mil habitantes. Mas qual que foi o meu pensamento? Eu falei, se eu montar uma imobiliária tradicional, que vende tudo, eu vou ser mais um dentro da cidade de Dourados, onde já tem várias imobiliárias grandes, tradicionais, e eu vou estar entrando para ser mais uma. Se eu fazer uma coisa diferente, eu não vou entrar como concorrente dessas imobiliárias. Eu vou montar um negócio exclusivo de um produto só. Entre todos esses cursos que eu fui para São Paulo, teve um que me chamou a atenção na questão de como você quer ser lembrado na sua cidade, como que você quer se tornar referência. E aí, até quando eu era gerente do pessoal, fazia a gestão do pessoal dentro da imobiliária, eu falava muito para os corretores, você tem que identificar com o seu cliente, você tem que ter você não pode ser um que vende de tudo, um generalista, você tem que ter foco. O corretor pode vender de tudo, assim como o advogado pode trabalhar em todas as áreas, como um médico, depois ele se torna especialista para ser ganhar mais. Por que o corretor também não pode ser ter um foco em alguma coisa? Então foi muito esse estalo. Então quando eu montei a imobiliária, foi pensando nisso. Diferenciar das outras e ter um foco em um produto. Só que desafio, né? Porque você pensar numa cidade de 250 mil habitantes, você pensar em entrar no mercado que, pelo que você está dizendo, tem uma barreira de entrada pesada, para vender São Paulo. Exatamente, você está falando de uma construtora. De uma construtora. Por que de uma construtora? Porque você imagina você trazer produtos, um modelo de negócio, na verdade, né? Para pessoas do interior, né, do Brasil, totalmente conservadoras, totalmente muitos bairristas e poucos têm essa vontade de investir fora da sua cidade, porque é o costume, né? Isso aí vem de gerações, às vezes o pai, o avô já investe ali na cidade, então é aquele costume. Então foi um desafio muito grande, né? No começo até vários amigos me falaram, pô, mas você tá louco? Você vai começar a vender São Paulo e as coisas que você já vende aqui, você já campeão de venda, de loteamento, tudo, e você vai agora parar. E realmente, eu tive que cortar ali na carne. Eu parei realmente de vender outros produtos. Manuel, eu tenho... Não atendo. Não, só trabalho São Paulo. E a gente começou em janeiro de 2020. O que deu em março de 2020? Pandemia. Então, assim, já era um desafio gigantesco você começar um trabalho, vender um produto novo, né, tendo aquela levada.
A Vitacom, que é a incorporadora que a gente trabalha, ela já tem um trabalho digital muito forte. Então, na pandemia, ela continuou trabalhando, vendendo digitalmente. Ela já tinha alguns clientes, os corretores já tinham carteira. Inclusive, eles fizeram um O lançamento. lançamento 100% digital. Foi o One Paulista, não One foi? Paulista, One Paulista, 100% em pleno lockdown. Só que é o seguinte, como que eu vendia para alguém que eu nem tinha falado ainda? Eu comecei a fazer esse trabalho de conversar E com lá alguns tem clientes. unidades, né? Tem quase 700 apartamentos lá no prédio. 600 e alguma coisa de unidades. E quase zerou, não foi? Quase zero. Ela vendeu no lançamento, em pleno lockdown, 60% do prédio foi vendido Você vê. todo Que digitalmente. loucura, né, cara? Então, e eu não peguei essa fatia lá no começo, né? Você tava no comecinho. Nossa, isso dá uma dor, pô. Pois Não é. ter vendido lá. Esse começo foi difícil, eu imagino. Foi difícil. Como foi a aceitação do pessoal lá do Mato Grosso para vender o empreendimento lá em São Paulo? Como que foi isso? Não, primeiro você leva um produto, um apartamento estúdio, a pessoa falava com alguns, a pessoa já falava, menor que meu banheiro. Essa resistência ainda hoje tem, né? Bastante. Menor que meu banheiro, né? Porque ainda não tem o costume. Por mais que hoje, acredito que a compactação dos imóveis, ela tá acontecendo, Sim. né? Porque o mundo tá evoluindo, as famílias estão diminuindo. Até os condomínios fechados, Sim. de antigamente era com terrenos maiores, agora está vindo condomínios fechados com lotes menores. Então isso aí a gente foi começando a conversar com as pessoas. E então foi um desafio grande de falar para clientes que eu já tinha, que já eram compradores de loteamento, falar, vamos diversificar a sua carteira e começar a comprar apartamento em São Paulo. Por quê? Além de você comprar um imóvel que você vai pagar mais barato hoje do que um terreno, porque você vai pagar 30% num lançamento, o restante do apartamento se paga, e o terreno você vai pagar mais caro no período de obra, você não tem o financiamento dele depois, né, para ele se pagar. Também o terreno depois ele dá um custo para você, né? Você tem que pagar IPTU e condomínio, se for dentro do condomínio. E o apartamento, depois de pronto, por mais que você tenha o financiamento, ele dá renda, né? Então, essa foi uma grande questão que eu comecei a falar com os clientes. Mas foi um desafio muito grande. Foi de janeiro de 2020 para a primeira venda sair em agosto. A gente vê que até em São Paulo, nessa época da pandemia, os estúdios, eles ainda não estavam totalmente consolidados. Foi um negócio que a Vitacom puxou a fila, né? Por ser uma incorporadora de um fundador jovem, né? Que normalmente a gente vê incorporadoras até em São Paulo, as grandes, as de capital aberto. São empresas já mais antigas, mais consolidadas, tradicionais, né? E a gente vê essa empreitada do Alexandre Frankel sobre esse trabalho de começar a botar a cara para bater e falar assim, não, vou vender apartamento de 25 metros quadrados. E só que o que você falou aí é uma das coisas que a gente vê que no conceito do mercado imobiliário há anos, ele tem o que mais importa, que é aquele location. Localização Localização e localização. é tudo. E aí, esse é o grande diferencial da Vitacom para poder conseguir peitar esse mercado e colocar 25, 30, reeducar o mercado imobiliário, até mesmo lá em São Paulo. E na pandemia, que essa coisa deu uma explodida, né? Que daí a gente viu outras incorporadoras começando a levar para esse mercado. Hoje tem um monte de incorporadora em São Paulo que vende estúdio, né? Que desenvolve estúdio. Mas a gente tem a Vitacom como pioneira nisso. Ela é pioneira, referência. E até você falou assim, trabalhar com uma incorporadora. Imagina você tá levando para o pessoal um produto novo, que a incorporadora, a própria Vitacom hoje tem mais de 100 prédios entre pronto, obra e lançamento, mais de 70 prédios entregue. Então você já tem um vasto ali, vamos dizer, oportunidades para investidores. Se você colocar mais incorporadores, você vai ter muito produto, você vai dificultar mais ainda você levar a melhor opção para o seu cliente. Então foi muito pensado nisso. Tanto que em 2019, quando eu fui para São Paulo com o Vinícius, nosso sócio, no Conecta Imob, inclusive, a gente visitou o stand do o da Faria Lima, VN Millennium. É o VN Milênio Faria Lima, Isso, exatamente. a gente foi lá, o stand gigantesco, aí tinha o decorado do estúdio lá de 45 metros quadrados, só que lá também ainda tinha projeto de apartamento maior, apartamento de 150 metros, coisa... Porque é um produto que ele é quase um mix use, né? Que ele tem tantos apartamentos maiores ali na beira da Faria Lima, mas ele tem bastante estúdio. E a gente viu que ainda estava acontecendo essa transição. Em 2020, eu fui para lá para estudar a Vitacom também. Olha que legal. Aí eu fui sozinho para lá, fiquei lá no Bela Sintra. E aí fui dar uma girada, gravei alguns vídeos em alguns produtos. E tava lançando o One Paulista, né? Que é aquele prédio que, para quem não sabe, ele fica em cima da entrada da estação do metrô,
né, de uma das estações do metrô, que é outra característica para São Paulo faz muito sentido, né, que é a proximidade com o metrô para você ter Mobilidade urbana, né? que é a otimização de espaço inteligente, ganho de tempo, você ter mobilidade para você poder fazer tudo ali meio perto de casa, e fora a questão do próprio condomínio, que é, como o Alexandre fala, o prédio é o hardware e os serviços são o software que faz o hardware funcionar. É isso? E vai substituindo se for preciso e vai atualizando e o prédio não se torna obsoleto futuramente. E aí, dentro desse contexto que você começou a vender, que hora que você conseguiu engrenar o negócio assim, pô, a cidade aceitou, agora eu tô vivendo disso, porque a gente, confesso, né, pra você que a gente tá, uns 4 anos, não vou dizer que os 4 anos ininterruptos tentando fazer essa operação. Daí veio a Amandinha, né, que a gente teve uma história lá em São Paulo, de alguns anos trabalhando junto, e a Amanda veio aqui o marido dela foi transferido para o Paraná, pro interior do Paraná, veio para Pongas. E aí ela me procurou e falou assim, Tato, como era chamado lá em São Paulo, quero fazer esse negócio acontecer dentro da G1, vamos fazer, porque Londrina e tal. E aí era um desejo que eu já tinha lá atrás, que a gente não conseguiu fazer por falta de braço, porque a gente tem um mercado intenso em Londrina, movimentado, e que a gente não tem intenção, pelo menos num primeiro momento, de fazer expansão geográfica. Tem muita coisa aqui em Londrina. Só que São Paulo, ele é um negócio que ele complementa esse tipo de imóvel, ele complementa, né, a diversificação dos investimentos. Perfeito. E aí a gente falou, vamos retomar esse projeto, e aí daí a Amanda com a gente, tocando 100% disso aí. Cheguei aqui, né, com esse desafio. Na verdade, eu já estava em mente quando eu tomei a decisão de vir para morar no Paraná. Eu sabia que eu tinha um amigo aqui e falava que sabia que podia contar com ele. E aí vim para cá para poder fazer esse trabalho, tentar mostrar um pouquinho o que eu já fazia em Salvador, né, com a outra imobiliária, mas porque também você também tem um vendendo. case lá em Salvador de uma empresa que só vendia Vitacom. Só vende Vitacom. Então, eu já tinha um know-howzinho para poder começar a fazer isso, né? De falar, vamos tocar esse processo de vender Vitacom, que é uma empresa realmente com diferencial na questão da localização dos produtos que ela proporciona para o mercado. E vamos fazer isso acontecer aqui em Londrina. Já começamos a fazer, né? Começamos a fazer. A gente começou em maio de 2024 mesmo, efetivamente eu tocando esse processo, né, dentro da G1. E aí agora a gente trouxe o Manuel para poder dar uma reforçada aqui e mostrar para o pessoal que o negócio dá certo. Para o pessoal do mercado entender, o Manuel é o seguinte, então ele tem a história da imobiliária dele, que ele vende 100% Vitacom, sobrevive disso, daí o que aconteceu depois? Por que você está aqui? Em janeiro de 2023, do ano passado, a Vitacom me convidou para fazer parte da equipe deles como gerente de expansão, gerente de parcerias. Eles entenderam, né, fizeram um estudo ali que seria interessante, eu que falo a mesma linguagem da região, fazer esse auxílio às imobiliárias de fora de São Paulo. Abrir o mercado, né? Abrir o mercado ali e auxiliar com um pouco dessa experiência que a gente teve de atendendo clientes fora de São Paulo. A gente fala que é um pouquinho diferente se atender um cliente de São Paulo e um de fora de São Paulo. Então, a gente falar essa mesma linguagem, dar esse auxílio, contar um pouco da minha história, trazer que funciona você vender apartamento de São Paulo, fora de São Paulo. Então, eu comecei em janeiro de 2023 ali com a Vitacom. E hoje estamos você está aqui representando nosso imobiliário, você está representando a Vitacom. A Vitacom. A imobiliária hoje ela se toca sozinha. Eu tenho um gerente de comercial que toca hoje a imobiliária, dá o apoio para os corretores, para nossa equipe lá. Então, eu estou aqui, a imobiliária está rodando. E eu faço hoje essa parte de expansão junto com a Vitacom. E agora a responsabilidade é você conseguir fazer em outras praças, ajudar outras empresas a fazer o que você conseguiu com sucesso lá. Exatamente. A gente conseguir somar aqui forças com a G1 e a G1 também fazer essa replicação, fazer a equipe desenvolver, falar que é possível e levar a oportunidade para os investidores, né? Com pouco esforço a gente já percebeu o potencial, né, Maurílio? De abrir esse mercado aqui, porque... Como a Amanda falou, maio, nós estamos em setembro. 4 meses, né, de um negócio que não existia dentro da empresa, né? Existia sim um desejo, né, de fazer, mas efetivamente a gente não tinha agido com nada focado nisso. Daí veio a Amanda, falou, dá isso pra mim e vamos fazer. Já começamos a ter resultado. Inclusive, além de resultado, a gente começou a fazer... O próprio Maurílio, teve outro corretor nosso que já comprou o negócio, comprou o imóvel da Vitacom nesse período desses últimos 4 meses. E tivemos o lançamento do Márcio Cardim, né, que foi o primeiro lançamento que a gente participou. E realmente é um negócio que a gente está acreditando muito e a gente quer, junto com a Vitacom, com o Manuel, levar isso para a nossa região, através da G1,
a gente fazer essa operação rodar dentro da própria imobiliária e a gente levar para as imobiliárias parceiras, porque a gente tem uma plataforma de vendas parecida com uma Imob, parecida com uma operação de incorporadora, que quando a gente tem a exclusividade, a gente não acredita em exclusividade primeiro, mais. Então hoje a gente tem uma operação que é uma plataforma que se o cara dá exclusividade para a gente ou dá a gestão comercial do produto para a gente leva ele para o mercado. E a gente traz os parceiros, foi uma quebra de paradigma também, porque o mercado aqui é muito concorrido, uma empresa é muito concorrente da outra e cada um olha para o seu. E quando você leva essa coisa de compartilhamento, o povo fica, será? Esses caras estão querendo roubar meu cliente, não estão querendo me ajudar a vender. E, de fato, a intenção é levar. E aí a nossa intenção é fazer isso de dentro para fora, de modo que a G1 tenha um resultado relevante lá na Vitacom e a gente consiga levar também isso para os parceiros, para as outras imobiliárias aqui da cidade. Corretores autônomos tem muito aqui, tem muita imobiliária que pegou a veia de lançamento e eu posso dizer, sem falsa modéstia, que a gente puxou uma fila aqui para esse negócio de trabalhar lançamentos e exclusividade. O que a gente tem aqui são construtoras grandes, com exclusividade ainda, com imobiliárias grandes e tradicionais, mas fora isso, as imobiliárias aqui basicamente vendem usados, terceiros, né, avulsos, depende como se fala em cada região do Brasil. E a gente começou, acho que muito por conta da minha escola em São Paulo, de ter trabalhado 100% do meu tempo lançamentos e vendo produtos que você, às vezes, não necessariamente não faz um plantão. Aliás, hoje você está fadado ao fracasso você ficar sentado em plantão esperando o cliente. A venda é totalmente ativa hoje. E a gente começou a levar isso para as construtoras grandes daqui, que abriram plataforma, e aí começamos a vender lançamento, começou a dar certo, que a gente começou a trazer o cliente no braço. E aí, eu acredito que esse movimento começou a provocar outras empresas do mercado a montar a equipe de lançamento, a trabalhar de fato um pré-lançamento, que não existia esse negócio de represamento aqui em Londrina antes. Era começar a vender e é isso. Você não tinha uma montagem. Você não tinha aquele esquenta que a gente faz, de juntar pasta, de organizar uma fila ou uma ordem de prioridade para você conseguir dar privilégio para o cliente escolher uma unidade, participar de um pré-lançamento, pagar um valor diferenciado, né? E a gente está nesse processo e a expectativa que eu estou vindo aqui foi grande. Você viu que o time ontem... Nossa, estava muito legal lá. Um clima bacana. Passando treinamento lá pro pessoal, né? Pros corretores. E aí, como é que foi quando você engrenou daí? Que momento que você sente? Foi um ponto de virada? Foi uma coisa orgânica? Eu acredito que foi no ano seguinte, no 2021. A gente começou a fazer a venda lá em agosto. Né? Foi a primeira venda que saiu depois de 6, 7 meses. Para sair uma venda. Né? Tive que suportar ali. Tamo bem, então. Com resiliência. Eu falei pra ele, cheguei, quando ele contou pra mim isso antes, eu falei, nossa, como eu tô, agora eu tô tranquila, né? Agora bateu, porque a gente bota o negócio, a gente quer ver rodar. Ainda. Quer ver o negócio funcionar e a venda acontecer. Não, e ele contando também que ele foi para São Paulo, que estudou região, que foi cada produto que tinha próximo, que tinha aquilo. Assim, eu morei em São Paulo. Então isso é uma coisa que a gente tem já que é diferenciada, né? Que a gente já... fazer isso. Eu morei 31 anos em São Paulo, atuei uns 12 anos no mercado lá, então, assim, conheço bem a cidade. Agora, Amanda também. Agora você imagina pra mim que nunca morei em São Paulo, não conheci a cidade muito superficialmente, as idas que eu ia pra lá. E para começar a vender um produto de lá, eu falei, cara, eu vou ter que estudar e muito. Eu lembro que eu pegava... O cara compra sem olhar, ele tem que comprar sem olhar, né? Eu falo que eu sou os olhos do meu cliente em São Paulo. É eu que sou a confiança, né? O corretor que tá falando com o cliente dele, ele é o confiança, né? Ele não vai confiar lá no que produto que você tá oferecendo, no que tá tendo, e sim no que você tá oferecendo pro cliente. É você que leva a oportunidade. É o que você falou, você não tá vendendo efetivamente um imóvel, você tá vendendo um modelo de negócio. É uma venda muito conceitual, você vende um modelo de negócio. O produto em si é só uma segurança do negócio. É, pra você tangibilizar aquilo. Exatamente. E aí 6 meses depois fez a primeira venda? Fiz a primeira venda. E aí, no final do ano, aí começou pro final do ano sair mais venda. Aí foram mais duas. Consegui chegar ali naquele final de 2020 ali com 4 vendas. Nossa, 4 vendas em um ano. Você fala, cara. Mas começando, foi o começo. Aí o que aconteceu? Na hora que entrou em 2021, foi quando eu peguei realmente um lançamento da incorporadora, onde eu já estava, vamos dizer assim, mais inserido e entendendo como aquilo funcionava. E aí, em março de 2021, veio um lançamento. Daí foi quando deu um boom. Qual foi o lançamento? Foi o One Brooklyn. Inclusive, eu fui um comprador também. Foi minha primeira venda, por coincidência. Minha primeira venda dentro da Vitacom foi no One Brooklyn. Aí, no One Brooklyn, ali, a gente
Pra nós também, né, começo a gente conseguiu fazer ali 8 vendas num lançamento. Pra mim já foi legal. Um resultado. Pra quem tinha vendido 4 no lançamento, vender 8, nós dobramos ali. Aí foi ali que a gente começou a ter clientes. Então juntou um pouquinho de 4 clientes do ano anterior, mais o lançamento ali que chegou ali, a gente tinha vendido mais um, mas agora mais 8. Eu falei, pô, agora tem um lequezinho de clientes, eu tinha ali uns 15 clientes. E esses clientes começaram a conversar com pessoas. Que é o que eu falo da questão de indicação, Da né? indicação. Pois Eu comprei. Tal cliente comprou. Perguntava, eu posso falar que você comprou também? O cliente não pode falar. Alguns falam, não, eu não quero que fale. Mas alguns falam, não pode falar. Aí foi quando o negócio começou a ir. Aí começou a vir lançamento, eu peguei o jeito de fazer o lançamento, represamento de cadastro. Então eu chegava muito num cliente para oferecer um produto que nós tínhamos no portfólio. Mas geralmente quando você chega num cliente, ele não está preparado para aquele momento comprar. Geralmente ele não está pensando naquilo. Você vai falar com ele e fala, mas nem estava pensando em São Paulo. Só que o que ele vai ter que começar a fazer? Ter uma preparação. Falar, pô, isso aqui é interessante. Aí ele vai conversar com a esposa, vai começar a dar uma olhada, estudar o mercado, começar a se preparar. Fala, então é o seguinte, vamos montar um cadastro. Os próximos lançamentos que tiver, você tem uma melhor opção de escolha, você entra com mais flexibilidade e tal. Aí foi quando eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei muito com antecipação, ofereci o que tinha, alguns vendiam ali, na hora, mas a maioria falava, então monta um cadastro meu, e quando tiver um lançamento você fala comigo. Ai, que legal. Aí foi assim. E quantas vezes você foi pra São Paulo nesses 6 primeiros meses aí que você falou da primeira vez? Você teve que ir muito pra São Paulo? Pra falar pra você, acabei não indo tanto porque nós pegamos pandemia. Não, mas isso que eu queria... Nós porque isso que eu entramos em falo, porque eu plena acho que a gente pandemia. não tem... Não precisa, né? Não precisa, estar né? lá, Você precisa conhecer o mercado, né? Conhecer o mercado já é o suficiente. Você não precisa estar lá para poder vender. O tempo todo, O né? que eu fiz na minha dedicação foi estudar todos os bairros que nós temos no portfólio. Quando eu comecei a vender, eu não sabia... E são bairros fáceis de estudar no quesito, assim, você não tem que defender grandes objeções. Acho que a objeção é o modelo de negócio que você tem que fazer a pessoa entender. Porque em questão de localização, você pode oferecer qualquer um Vitacom pro cara, no escuro, porque bairro Itaim, Vila Olímpia, Brooklyn, o que mais? Bela Vista, Vila Mariana, Oh, Paraíso, Perdizes, Brooklyn, aí você vai... Vila Olímpia, No começo até Moema. tinha o tio do centro lá, que é o Vita Bom Retiro, que é bem antigo. Piranga, às vezes tem no centro, né? Mas isso já é mais antigo. Que daí também tem demanda, né? Mas hoje a gente vê a concentração Zona Oeste e Zona Sul, né? Sim. No começo eu não sabia que produto eu ia vender pro meu cliente. Eu falei, São Paulo. Mas qual que é o produto que ele vai querer? Então eu estudei todos os produtos e todos os bairros, a história do bairro. Então, isso já falando pro corretor, pro treinamento de corretor. Porque lá o paulistano é zero bairrista. Exatamente. Cara... Aí eu comecei a estudar. Eu fui entender por que o Jardim chama Jardins. Porque é uma junção de 5 bairros, né? Aí eu fui entender Você não sabia. Jardim Europa, Jardim América. Jardim verdade. Paulistano, Jardim Europa, Jardim Paulista, Paulistano, Cerqueira César... E Jardim América. São 5 bairros que formam os jardins. Sim. Aí fui estudando, fui estudar Itaim, fui estudar os bairros ali para entender o que eu tava falando pro cliente. E isso aí foi muito legal. Eu tenho uma passagem que eu fui atender um cliente e no escritório dele, assim, ele tava com o computador e a mesa dele, a TV dele conectada. E aí eu conversando com ele, o que você já conhece de São Paulo? Porque é uma pergunta que eu sempre falo quando eu vou atender um cliente. O que ele já conhece de São Paulo, se ele tem costume, porque às vezes você vai conhecendo o cliente, você vai direcionando para o melhor produto que vai atender ele. Na hora que eu falei de São Paulo, ele digitou no computador dele, eu vi aparecendo Boteco Boa Praça. Né? O cara jovem, né? E aí eu falei, cara, conheço esse boteco, ele fica ali na Faria Lima, tal lugar, e comecei a desenrolar com ele ali. E então, assim, comecei a criar conexão de São Paulo com ele, falar o que ele entendia. E esse cliente, depois de 2 anos, ele comprou comigo. Foram 2 anos, mas hoje ele já comprou 4 unidades. Legal. Então, assim, é um case que lá no começo eu fui falar com ele, teve um tempo de maturação, ele estudou o mercado, mas foi uma conexão que é uma teve. Pergunta que eu sempre falo também, né? Pergunto sempre pro cliente se ele sabe, conhece São Paulo, o que ele conhece de São Paulo, para a gente poder conseguir direcionar e criar essa conexão que você falou aí. É porque a gente atende vários níveis de clientes, né? Tem aquele cliente que vai conhecer muito mais de São Paulo que você. Ah, sim. E tá tudo Aqui bem. É bem fácil eu brincava com ele na época que eu morava lá, que teve não sei se você lembra desse episódio, um evento que teve na Santo Amaro ali, já perto
que tirava o visto, enfim. E aí eu Consulado. virei do consulado, isso. E aí eu cheguei, a gente saiu juntos da empresa para ir para esse evento e eu cheguei primeiro do que ele. E ele, como assim? Você baiana chegando primeiro do que eu que moro aqui? Eu falei assim, tá vendo? A gente tem que saber como é que se locomove em São Paulo. Você falando de baiana que tá em Londrina Tá vendendo São Paulo. Eu escutei uma história dentro da Vitacom que eles venderam para um chinês que mora do Alasca que comprou São Paulo. Tipo, então você vê, a gente falando do Brasil, mas falando conexões mundialmente. acontecem, porque São Paulo é São Paulo, né, gente? Aliás, o Maurílio também, por exemplo, essa última venda que ele fez no Vitacom, né, Maurílio, no Mais Cardim, foi cliente de carteira também, né? Que você foi vender a ideia, né? Conta aí um pouquinho. A gente está implantando a ideia aqui em Londrina também, né? Porque acho que Londrina é muito conectado com São Paulo. E a gente precisava de um braço em São Paulo, né? Aham. E assim, a Amanda chegou para reforçar isso com a gente, para a gente conseguir dar esse suporte, né? E é um cliente que eu atendo há bastante tempo e ele tem diversos investimentos, ele gostaria de começar a investir em São Paulo, então foi bem legal assim, esse primeiro passo. Mas que a gente deu, né? ele foi uma necessidade que ele demonstrou pra você ou Não, foi não. uma parada que você criou a necessidade Não, nele? foi eu que criei, né? ideia Inclusive, pro cara, inclusive eu comprei pra mim, né? Porque eu via que fazia O sentido. preço, fala assim, ó, Não, você comprou, eu compro também. Tipo isso. Isso é verdade. Essa é a diferença do É, corretor dos graúdo, argumentos, né? eu compro, É o famoso skin in the game, né, cara? Pele em risco. Então, assim, eu gosto de estar junto com o cliente, assim, também, né? Não é só, esse produto é bom, né? Compra aí, você entendeu? É bom e eu vou comprar, eu tô com você, entendeu? Então, assim, tamo junto, né? No bom e no ruim. E assim, mudando um pouquinho de assunto que eu queria perguntar para você, porque eu sinto aqui em Londrina, assim, a gente do mercado sabe que a Vitacom é uma empresa muito consolidada, tem diversos lançamentos, nós aqui do mercado, né? Só que ela é muito focada em São Paulo, né? Como que é essa aceitação do pessoal do Mato Grosso lá, você oferecer um empreendimento de uma consultora que ela é concentrada em São Paulo, muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Muita gente ainda não conhece. Aqui né? em Londrina eu sinto isso, sabe? O pessoal que eu falo da Vitacom, muitas vezes eu tenho que explicar da Vitacom, falar dos cases dela, né? Então eu queria saber como que é isso para vocês lá no Mato Grosso, né? Uma consultora de São Paulo. Eu acredito que é o mesmo desafio que você tá tendo, eu tive lá também. Porque as pessoas são muito conservadoras. E é igual eu até comentei, meu avô fazia isso, meu pai fazia isso, aí eu compro daquela incorporadora porque eu conheço o dono da incorporadora. É muito essa questão ainda Aqui é assim também. Aqui também né? é assim, Então, E principalmente porque Londrina tem os grandes nomes aí, principalmente do Paraná aqui, então o pessoal tá acostumado, né, com essas consultoras muito grandes. A maior É um facilitador, consultora, né? maior consultora de capital fechado do Brasil é de Londrina. Mas tá... É que a gente tem que ser um pouco disruptivo, né? Vamos dizer assim, como o Alexandre lá, quando criou a Vitacom, foi, né? Muitos no começo chamaram ele de louco, que Sim. é fazer apartamento compacto em locais estratégicos de São Paulo, naqueles bairros. Pô, esse lugar que só faz salas comerciais, né? Eles são de lajes comerciais lá em São Paulo, ou apartamentos maiores. E na hora que ele veio fazendo apartamento menor, pô, isso aí, será que vai dar certo? Então, quando a gente leva a oportunidade para um cliente de fora de São Paulo, é muito nessa questão. Você tem que contar a história também, porque que a incorporadora nasceu. E um grande case para mim é o Alexandre. Então, da mesma Fumador dele, né? Exatamente. Da mesma forma que você leva a ideia do cara daqui, dono da incorporadora aqui, que criou lá atrás, tem a história dele, por mais que a história da Vitacom seja uma imobiliária, uma incorporadora mais nova do que muitas outras aí, mas ela é uma incorporadora que fez muita coisa. Então, eu vou muito pela história dele. Eu gosto muito de contar a história dele de empreendedorismo. Então, quando eu começo a falar de Vitacom, eu começo muito pelo Alexandre. Pra mim, eu comecei a seguir muitas coisas dele, eu vejo assim que é um cara muito inspirador. Então, e O conecta problema dele era o tempo, né? Porque fala que o paulistano, você comentou ontem, gasta em média 4 horas por dia no trânsito. Isso é muito tempo, né? Porque se você pensar em uma semana, o cara perdeu um dia no trânsito. 4 vezes 7, 28. Isso Dá mais do que um dia. Se for ver, é muito tempo. 4 vezes 6, 24. 6 dias, pronto. Tenho. No ano? 6 dias. Não, 6 dias. No mês. A cada 6 dias você perde um dia no trânsito. Dia no trânsito, exatamente. Então você imagina isso num ano. Quantos dias você ficou dentro de um carro? Exatamente. Cara, que loucura, né? Não tinha feito essa conta aí. Amanhã tem tabuada. Pra nós. Não, que eu não tinha recupera feito a isso conta. agora, hein, Eu não tinha Renata? feito a conta do
Da hora, do perdido. tempo que você perde, cara. E eu morei 30 anos nessa cidade. É isso que eu tô falando pra mim. E aí, como é que você recupera esse tempo agora? Pois Você é. imagina você tendo isso, mais tempo pra você passar com a sua família, mais tempo pra você fazer um treino, ir numa academia. Ou não fazer nada. Ou não fazer nada, pra descansar. Cara, você imagina. Porque o trânsito, cara, ele desgasta, né? E eu achei muito interessante você comentando ontem que a ideia da Vitacom não era resolver o problema de moradia, né? Mas sim do deslocamento, do tempo das pessoas. Ela nasceu pra isso, pra Muito, resolver o até problema porque- de mobilidade urbana. até porque- Essa é a ideia do Alexandre. Você olhar para aquele conceito que eu achei muito legal, que o pessoal do digital usa muito, mapa de calor, que é ver onde as pessoas, para onde as pessoas olham, para onde elas passam o cursor do mouse, que é assim, por exemplo, um site ser bacana, atrativo, tem um mapa de calor que você vê para onde as pessoas mais costumam olhar, mais costumam passar o cursor, né, do mouse ou do notebook. Agora muito com o negócio do mobile, né? Existe um estudo de mapa de calor também do comportamento do paulistano na sua moradia, que você tem lá um apartamento de 100 metros quadrados, e aí você vê, pô, isso é um negócio que eu achei sensacional. Você quer ver uma loucura? Você quer Você ver uma- usa, o cara usa justamente, basicamente, a maior parte do tempo, o tanto de tamanho que representa um Vitacom. O cara mora, às vezes... Eu vejo por mim mesmo, cara. Eu moro num apartamento relativamente grande e onde a gente passa a maior parte do tempo é 2 ou 3 ambientes no máximo, assim. Você quer ver uma loucura? Prédios antigos de São Paulo tinham lavanderias de 20 metros quadrados. Você imagina uma lavanderia que hoje uma máquina resolve todo o problema. Precisa do quê? Quanto espaço para colocar uma máquina? Uma lavanderia que hoje ela não é utilizada, custando R$1 milhão. É uma lavanderia. Você pegar ali na região da Paulista, aqueles prédios antigos, tem uma lavanderia dentro de um prédio que custa R$1 milhão que ninguém utiliza. É por isso que a gente defende muito o conceito também de desvincular o valor por metro quadrado. A gente fala toda hora, a gente tem um monte de vídeo, porque é percepção de valor, entender o potencial que aquilo tem. E quem compra esse tipo de imóvel, você falou que 85% são investidores, porque o nicho dele é aluguel de curta estadia, basicamente o que a gente conhece aí, Airbnb, né? E ponto de apoio de pessoas que seja seu ponto de apoio e que você mantenha ele rentabilizando no short stay, no período que você não vai utilizar, né? Exatamente. Para nós, de fora de São Paulo, Londrina, por mais que seja uma cidade, hoje passa mais de 500 mil habitantes. Ah, tem quase 600 já. Mas A região metropolitana aqui, que a Londrina alimenta, é 1 milhão de habitantes. Mas você consegue não perder tanto tempo, né? Você tem espaço, acredito, assim. Por mais que a cidade tá crescendo, ainda não tem nem como comparar com São Paulo. Não tem, mas, cara, faz sentido. Agora, se você for falar de São Paulo, uma cidade daquele porte, então as pessoas têm que estar mais em locais mais estratégicos. E aí a vida do paulistano, a vida de quem está em São Paulo é diferente da vida que está aqui. Por isso que a gente tem que, às vezes, explicar para um cliente se ele não tem muito essa percepção. Porque se você colocar uma vida de um paulistano ou alguém que está indo para São Paulo, que geralmente é a trabalho ou para fazer alguma atividade que ele precisa, ele vai acordar de manhã no apartamento, vai tomar um banho. Se muito, ele vai comer alguma coisa no apartamento, se ele já não comer na rua, vai Mas tem muito disso, né? Tomar café na padaria. já vai pra padaria, a maioria das vezes. Então, por isso que eu falo, se muito ele come dentro do apartamento, ele já vai pra padaria, faz o que ele tem que fazer do dia dele. A maioria deles também come no trabalho ou na rua, porque também não volta pra casa. Não dá pra voltar pra não vai pra casa. Não dá. Ele só vai voltar à noite, se muito ele já comeu, senão ele volta, come alguma coisa, toma um banho e vai dormir. Se ele tiver que fazer alguma atividade, ele tem que fazer alguma coisa ali no entorno dele, ou no próprio prédio, que é ir numa academia e fazer mais alguma coisa, um evento na própria região. Porque também se ele for deslocar para outro local, Aí lascou. também. Uhum. Então essa é a vida do paulistano e a vida de quem tá lá. Ele não precisa de um espaço muito grande. Esse negócio de voltar pra casa pra almoçar, cara, Esquece. quando eu cheguei em Londrina, eu Não entendia. Conto direto, porque vim pra trabalhar numa empresa, aí deu lá o horário do almoço, aí eu comecei a olhar o povo levantar e a empresa começou a ficar vazia, cara. Aí eu cheguei aí eu falei, onde vocês costumam? Qual que é o restaurante que vocês costumam almoçar aqui? Aí o meu chama Casa. Aí eu falei, caraca, velho. E pior que eu já tava morando aqui, eu morava a um quarteirão do escritório, que eu trabalhava quando eu mudei pra Londrina. Falei, cara, é isso, né? Tipo, o pessoal aqui não almoça em restaurante. Vai Quando pra vai é casa. evento. Vamos almoçar fora, é um evento no dia a dia, né?
E muita gente volta pra casa, né? Muita gente. Tem, lógico, o pessoal que... Mas muita gente volta pra casa pra almoçar, ainda tira... Tira uma soneca. Eu comecei até... não, cara. Ó, teve uma época que eu fazia assim, que eu chegava em casa, botava o pijama, ligava o ar-condicionado. Sim, opa. Botava um pijaminha geladinho, porque aqui é cidade quente também. Botava um pijaminha, e pro meu quarto fechava tudo lá, blackout, ar-condicionado. Botava pra despertar daqui meia hora. Acordava novo, Você cara. imagina um paulistano fazendo isso? Não existe essa possibilidade. Nossa, a hora que eu falei, não, eu falei assim, já que dá pra fazer isso, eu vou fazer em grande estilo. Vou botar o pijama. Já que posso, né? Hoje eu já posso. Então eu Pois é. acredito muito em passar essa percepção pro cliente e pra ele entender o modelo de negócio, né? Você tá levando a oportunidade, mas é passar essas percepções aqui, né? O cara entender que Isso não existe, cara. Não existe, você não vai fazer comparação. Não tem como você comparar o mercado da sua cidade aqui do que comparar São Paulo. Ah, vou comparar o valor de metro quadrado. Não tem. existe. Lá em São Paulo, a gente fala que na Vitacom a gente não vende metro quadrado, a gente vende tempo ao quadrado. Né? Com o mesmo valor que você compra lá em São Paulo um apartamento de 20, 25 metros quadrados, você compra aqui um de 60, sei lá, 50. Não vou... Sei lá, Não, pode ser, acho até que mais, cara. Até mais, né? Só que o apartamento de 50, 60 aqui dá menos renda do que um lá de 20. Com o mesmo valor E investido. lá você não precisa cuidar do imóvel, porque você tem a plataforma da House que cuida, faz tudo pra você, a gestão. Você não precisa nem fazer vistoria de recebimento de chave, né? Não. Então é isso que eu falo. Então não é questão de você comprar metro quadrado. Se você for comparar por metro quadrado, você compra bem mais. Mas a questão é atender o investidor, diversificando a carteira dele e entregando rentabilidade a mais do que o mercado tradicional entrega. Essa é a É ideia. aquela cultura de que a gente tinha antigamente de comprar um imóvel e ele se valorizava porque o mercado sempre se valorizou. Hoje a gente tem que pensar em comprar um imóvel, além de ter a valorização que já tem normal, de que esse imóvel te dê renda também, Perfeito, né? amor. Ô, sabe o que eu notei Perfeito. agora? Sabe o que eu Essa notei é- agora? Nada a ver. Eu falei algumas coisas olhando pra câmera ali, a câmera tá desligada, é aqui, ó. Meu Deus, mano. Eu olhando pra lá direto, eu falei, mas essa câmera tá meio torta, mas deve estar com a lente aberta. Tinha esquecido que a câmera não tava funcionando. Teve uma substituição aí, né, Diego? Que loucura, velho. Eu tava ali olhando, mas pareceu olhando direto pra lá. Ah, tá tudo bem. Bom, a gente tem assunto aqui pra mais de metro, né? Mas tem uma pergunta que não quer calar, que é a pergunta que a gente quer saber, que a gente fez a ele Ixi, antes essa do daí nem eu sei bastidores. qual Qual que que é. é, Maurílio? Das vendas. Das vendas? Como que estão as vendas? Não, qual o melhor ano de venda daqui do Manuel Vitacom? Foi o ano passado. O ano Quantas passado. unidades? Ah, o ano O passado. ano passado, porque você ainda não terminou, você tá falando, né? O ano passado foi o melhor, porque esse ano ainda não terminou. Esse ainda não terminou. Calma aí que ainda nós temos vários lançamentos aí. Minha expectativa ainda é superar, com certeza. Qual o ano melhor passado. ano? Sempre o próximo, né? Mas falando em venda, o ano passado a gente vendeu bem. A gente chegou aí quase a 50 unidades vendidas. aí. Legal. Mais de 40 e poucas unidades. Legal. Bom. Pra quem vendeu 4, depois no lançamento, Não, antes que de fechar isso, o ano cara, aí é com bastante, 40. numa cidade de 250 mil habitantes, lembrar. Então, assim, a gente tem que vender 100. É isso aí. É isso, isso né? aí, Porque a gente tá tá numa de certa, 500 viu, mil, Renato? temos que vender 100 unidades no ano de Vitacom. Aí, Amanda, dá seus Consegui. pulos. Foi lançado o Vamos desafio, pra né? Não cima. quero saber, não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo, né? É isso aí. Se Sua vira, meta se não é está quadrado, né? lançada. Vamos lá, vamos lá. Lembrando que o primeiro ano a gente tem que ter um pouco mais de É, cuidado. e o A partir legal- do segundo não tem desculpa, Vai que né, vai, Renato? E o legal é que uma das coisas que eu mais acho incrível você trabalhar com investidor, que é um dos perfis do mercado imobiliário, né? Sim. Tem aquele cliente que vai comprar a casa para ele morar, o apartamento para ele morar, né? Minha Casa Minha Vida também é um do fazenda, também o povo fala muito. Até o povo fala, mas não é porque você mora lá no Mato Grosso do Sul e não vende fazenda. Eu falei, cara, se eu falar que eu vou vender fazenda, eu não sei nada. O meu negócio é vender São Paulo. Mas eu falo, o investidor, ele é um cliente que ele é recorrente. Eu adoro vender para investidor porque geralmente ele compra com você de novo. Ele vai comprar um, depois vai comprar de novo. Quanto mais e de como dá novo. resultado. né? Só que em contrapartida você tem uma responsabilidade grande de fazer o cara investir certo para ele atingir o objetivo dele. Você ganha a confiança dele, você leva o produto bom, ele começa a ganhar dinheiro com você. Na verdade, você leva a oportunidade do cliente ganhar dinheiro. Né? Esse cliente investidor, geralmente, ele quer ganhar dinheiro. A gente atende muito cliente que ele fala assim, Manuel, eu não quero saber nada de São Paulo. Eu só quero saber quanto de dinheiro eu coloco e quanto eu ganho. Fala, então beleza, deixa comigo que eu vou fazer a melhor E aí operação pra você. você entra em ação os olhos dele. Os São olhos Paulo dele. que- Eu que direciono. Então, vou te colocar em tal empreendimento, vou colocar em qual lançamento, vou te posicionando conforme você vai me dizendo como você quer aportar o dinheiro. Aí você traça uma forma para ele. Então, tem muitos clientes que ele fala assim, eu não tenho nem vontade em São Paulo.
Não quero nem saber, só quero saber quanto eu coloco, quanto eu ganho. Beleza, a gente tem esse cliente. Tem o cliente, não, que já conhece São Paulo, que já quer escolher bairro, Sim, porque é um sim. cliente que ele gosta de tal bairro, ele quer comprar naquela localização porque ele já está acostumado. Quando ele vai para São Paulo, ele gosta de ficar lá, então é onde ele entende melhor São Paulo. E aí você tem que entender o cliente, se faz sentido para ele aquilo ali. Então, peraí, vamos te atender no que faz sentido para você. Né? Legal. Tem cliente que ele quer pronto, que ele quer começar a rentabilizar amanhã. Tem cliente que ele fala, não, eu preciso de prazo para ir pagando. Quero Ou fazer a alavancagem de patrimônio. patrimonial. E você vai entendendo no atendimento. Mas é legal essa parte, você vai ter esse cliente por muito tempo. Legal, mano. Bom, eu acho que a gente... Olha, de novo pra lá, é pra cá. A gente tem muito assunto legal, muita coisa. Acho que Londrina ainda vai ouvir falar muito sobre a Vitacom, sobre o investimento em estúdios em São Paulo. E parabéns pela trajetória. Obrigado novamente por ter vindo a Londrina, por estar aqui dando esse apoio, suporte para nós. A Mandinha também, obrigado por ter parado lá de correr atrás de grana e vir sentar aqui com a gente, jogar conversa fora. Com certeza. E a gente acredita muito que a gente tem um futuro promissor aí, poder proporcionar essa opção de investimento pro londrinense e região. E espero que dê muito certo, né, Lilo? Já Com deu certeza, certo. A gente já só deu. tem agora que continuar para fazer o negócio acontecer realmente. É isso aí. Obrigado, viu, Manuel? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e trazendo um pouco mais de oportunidades para os investidores, que é o que a gente do mercado imobiliário gosta, né? Levar oportunidade para os investidores. E São Paulo tem essa possibilidade, né? Temos vários lançamentos aí que clientes já podem procurar a G1, É isso aí. já começar a colocar sua pasta aí e aproveitar os lançamentos que vão ter em São Paulo. Muito legal. E você, corretor de imóveis imobiliária que tem cliente com perfil para vender em São Paulo, vem aqui com a G1 que a gente vai direcionar aí, com certeza, a melhor opção para o seu cliente. Obrigado mais uma Obrigada, vez. obrigada. Fechamos aí o episódio 61 do G1Cast. Até a próxima, galera. Valeu. É isso aí, fechando o episódio 61. Sigam aí nossos canais, deixa o like, se inscrevam no canal e até a próxima. É isso. Valeu! Valeu, turma.